para a vida religiosa e presbiteral. E por isso que nós vamos, nesse primeiro momento, fazer uma breve explanação sobre esse assunto do sofrimento na perspectiva da esperança, e depois vamos abrir para as perguntas. Então é importante que você, ao longo deste nosso momento, faça as suas anotações, escreva a tua pergunta, pode colocar também ali no grupo do YouTube, e depois nós estaremos conversando, aprofundando melhor essa temática, tá bom? Vamos caminhar por essa estrada. Gente, hoje eu organizei esta breve apresentação em 3 momentos. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Se não conseguirmos chegar até esses três objetivos de estudo, a gente aprofunda depois nas perguntas, tá? Então, no primeiro momento, quero trazer para vocês e contextualizar o lugar que o sofrimento psíquico, ele ocupa no contexto eclesial brasileiro. Então, na base desse primeiro argumento, vou tentar responder a pergunta: quando nós nos referimos ao sofrimento psíquico entre os presbíteros, os religiosos, as religiosas brasileiras, nós devemos seguir quais pistas? Quais são os principais elementos que nos ajudam a entender o sofrimento no contexto eclesial brasileiro? No segundo momento, vamos fazer um olhar para a realidade. Quero trazer aqui para vocês, mesmo que muito brevemente, as principais conclusões de uma pesquisa que nós fizemos há pouco tempo, que nós concluímos, escrevemos um artigo, que nós enviamos para uma revista, está sob análise, no qual nós trouxemos algumas conclusões sobre, atualmente, como é que está a saúde mental dos presbíteros e dos religiosos e religiosas consagrados no nosso contexto brasileiro. E, por fim, se nós conseguirmos chegar lá, vamos falar um pouco sobre algumas implicações formativas. Então, não vamos somente olhar para o sofrimento, olhar para a realidade, mas também temos que lançar algumas luzes sobre o que fazer diante disso, que eu acho que é a questão mais importante, que a gente tem que olhar também para isso. O que fazer diante da realidade do sofrimento psíquico no contexto da vida religiosa consagrada e presbiteral no Brasil. Tá. Vamos começar pelo primeiro ponto. Tá. O sofrimento psíquico na vida religiosa e presbiteral, ele é um assunto que desde muito tempo ele é estudado, sendo que nos últimos anos nós temos observado e temos conseguido fazer alguns avanços bastante significativos, principalmente quando falamos da pesquisa a nível científico. Tá. Os estudos sobre a saúde mental dos presbíteros e dos religiosos consagrados, em uma perspectiva histórica, muitas vezes eles se reduziram a observações. Observações feitas principalmente no âmbito médico, com descrições que são feitas a partir de prontuários clínicos. Esta é uma ideia bastante interessante, tem trazido uma compreensão bastante ampla sobre essa questão da vida religiosa e presbiteral, mas também acabou por se reduzir em uma perspectiva um pouco individualista, no sentido de que as diversas problemáticas e o sofrimento psíquico na vida religiosa e presbiteral muitas vezes tem como ponto desencadeante até mesmo o contexto socio-religioso e interrelacional, aonde essas pessoas elas estão inseridas e convivendo entre si. Então, isso também precisa ser considerado quando nós falamos da vida religiosa e presbiteral, principalmente do sofrimento psíquico, sofrimento relacional, enfim, e também, por que não dizer, das diversas psicopatologias que podemos e observamos no âmbito, no contexto religioso, da vida religiosa e presbiteral. No Brasil, de maneira particular, eu diria até mesmo que, infelizmente, nós não temos uma tradição. Não sei se vocês são de acordo comigo, talvez nós não temos uma tradição de pesquisa bastante metodológica sobre a saúde mental da vida religiosa e presbiteral no nosso contexto. Mesmo que, depois do Concílio Vaticano II, houve uma mudança bastante significativa e se manifestou um maior interesse em compreender aquilo que acontece
eu diria assim, numa linguagem até mesmo metafórica, né? Aquilo que acontece às sombras dos nossos conventos e seminários. Porém, essa nova análise ali depois do Concílio Vaticano II, nem sempre ela foi baseada em dados vindo da realidade. Muitas vezes os autores se basearam muito nas pesquisas assim, de âmbito teórico, né? Então, é preciso, então, criar eu diria, como eu poderia dizer, essa tradição, esse hábito de estarmos voltando para o contexto da vida religiosa e presbiteral, olhando aqueles que são os verdadeiros causadores de sofrimento psíquico ao interno do contexto eclesial, também principalmente. Tá. Além disso, poderíamos elencar que tem um certo véu do silêncio sagrado nos nossos ambientes eclesiais, nas nossas comunidades religiosas, talvez nas nossas dioceses, e às vezes se cria uma cultura de que as questões relacionadas ao sofrimento psíquico na vida religiosa e presbiteral se resolve com transferências. Outras vezes pensamos que, ou até mesmo se divulga a ideia de que o religioso, o presbítero, não pode manifestar o seu sofrimento, não pode falar dos seus problemas. Então, é um discurso, muitas vezes, que diz assim: basta um ano sabático, basta que façamos um retiro espiritual, mesmo que seja fundamental e importante. Enfim, criou-se uma cultura, tantas vezes, do deixa para lá. Talvez esse padre, essa irmã, essa religiosa, de vez em quando manifesta os seus problemas, vamos deixar para lá que isso um dia passa. E, infelizmente, acaba por abordar e também entender o sofrimento de uma perspectiva até mesmo um pouco rasa, vamos dizer assim, né? Sem resolver aonde, de fato, os problemas eles se manifestam. Ok, se nós propuséssemos novamente a pergunta, quando nós nos referimos ao sofrimento psíquico dos presbíteros e dos religiosos consagrados, nós devemos seguir quais pistas? Eu diria que praticamente duas pistas são importantes de olharmos, né? A primeira delas que uma nova compreensão da realidade dos contextos eclesiais, dos nossos ambientes comunitários e da vida religiosa e presbiteral, que vem pelo fato de entender que existem determinadas situações que acontecem em nossos meios, nos quais a formação, com toda a sua gama de intervenções e conteúdos que são importantes e que guiam a formação, algumas vezes, algumas questões não consegue responder na sua plenitude. Então, esse é o primeiro ponto. Entender que existe um certo limite e que precisa contar com a ajuda de outras realidades, de outras formas de abordar um determinado problema. E nós entramos aí, então, nessa segunda questão, né, que é aquela do ingresso, da entrada de outras ciências para dentro do contexto eclesial, que possibilitou uma nova compreensão do ambiente formativo, mas também trouxe instrumentos pelos quais se pode fazer um diálogo de convergência. E nesse diálogo de convergência entre o contexto formativo e as diversas realidades pelas quais outras ciências que podem colaborar, contribuir, aí então se constrói uma nova compreensão pela qual se pode abordar o sofrimento na vida religiosa e presbiteral. Tendo feito essa introdução com alguns elementos importantes para entender o nosso conteúdo, que é o sofrimento na perspectiva da, da esperança, eu acho que nós podemos nos fazer a pergunta, né? Hoje, como é que está a saúde mental dos presbíteros e dos religiosos consagrados brasileiros? Aí eu volto para a pesquisa. E, recentemente, nós organizamos uma pesquisa bastante interessante, né, muito importante, chegamos a conclusões bem significativas, e nós escrevemos um artigo e esperamos que em breve seja publicado, tá, sobre análise. E nós entrevistamos 268 presbíteros e religiosos consagrados, quase 270, que exerce o seu ministério pastoral nas diversas partes do Brasil. Então, conseguimos pegar pelo menos uma representatividade dessas diversas partes do Brasil.
Usamos para essa pesquisa alguns instrumentos da psicologia que são padronizados. Isso nos indica que passou por um grande viés do crivo digamos, da ciência para saber e para dizer que ele é confiável, ou seja, consegue medir e estudar aquilo pelo qual se propõe estudar. E também nos ajuda quando pegamos esses instrumentos padronizados de confrontar com os outros públicos-alvos e as outras realidades do contexto eclesial brasileiro. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Muito assim, brevemente, gostaria de trazer para vocês. Essa pesquisa nos indicou que os religiosos consagrados e os presbíteros demonstram índices moderados a altos para uma característica de personalidade, que é aquela da afetividade restrita, que segundo o instrumento chama assim, ou afetividade negativa. Ou seja, quando esse religioso, esse presbítero, enfrenta frequentes e intensas experiências com uma ampla gama de emoções negativas. O que significa emoções negativas? Ansiedade, depressão, culpa, vergonha, preocupação, raiva, etc., para citar algumas dessas situações. Então, isso, a afetividade negativa que se manifesta nas emoções que vêm de maneira negativa, mas também nas manifestações comportamentais. E aqui nós entramos num âmbito bastante interessante, que é, por exemplo, da autoagressão. Ultimamente, nós vemos crescer exponencialmente realidades um pouco mais complicadas, que é o suicídio no âmbito eclesial, na vida religiosa e presbiteral, né? Então, é uma manifestação muito clara de um pouco do resultado dessas nossas pesquisas, mas também que se manifesta nas relações interpessoais, como, por exemplo, comportamentos de dependência relacional, etc., que passa por esse crivo. Então, quando os religiosos consagrados, religiosas, os presbíteros, vivem ambientes que são disfuncionais, talvez contextos que sejam bastante problemáticos, eles tendem a acentuar uma característica de personalidade. E essa característica é da afetividade restrita, afetividade negativa, com tudo aquilo que nós aqui trouxemos como exemplo. O interessante dessa pesquisa também, que partilho com vocês, é que ela identificou algumas variáveis sociodemográficas que incidem significativamente sobre a saúde mental e o sofrimento na vida religiosa presbiteral. Vamos lá, vou trazer duas características importantes. A primeira delas, uma delas, é a idade. E aqui é um dado interessante que acaba, de certo modo, também nos preocupando, nós que trabalhamos e que temos o contato direto com a vida religiosa presbiteral. Ou seja, quanto mais jovem for o religioso consagrado à religiosa ou o presbítero, ele tem maior tendência a manifestar ou a envolver-se com o sofrimento. E até mesmo a viver de maneira bastante, digamos, contraditória à sua própria vocação. Veja que dado interessante. Talvez você que nos acompanha pelo YouTube, talvez perceba essa realidade também como nós, como nos indicou essa pesquisa. Então, a juventude, quanto mais jovem, essa idade vem diminuindo cada vez mais. E a pesquisa indicou um dado interessante, entre 35 e 45 anos de idade é onde se manifesta a maior tendência a envolver-se em comportamentos e atitudes que são bastante problemáticas e que causam sofrimento, e em alguns casos desenvolve verdadeiras psicopatologias. Tá? A primeira variável é a idade. Uma segunda variável é o tempo de consagração religiosa ou de ordenação presbiteral. E por incrível que pareça, ou seja, por incrível assim no sentido de dizer, também aqueles que fizeram os votos perpétuos ou que foram ordenados presbíteros mais jovens, outra vez, entre 10, 15 anos de ordenação presbiteral ou de votos perpétuos, tem uma tendência a se envolver ou com um trabalho pastoral ou com algum tipo de atividade com a congregação, com a diocese,
de maneira assim um tanto quanto disfuncional, desadaptativa, talvez poderíamos usar essa palavra. E isso causa sofrimento, né? Então nós vemos que cada vez mais o sofrimento psíquico, o sofrimento relacionado às psicopatologias estão cada vez se aproximando dos mais jovens. Mas temos que ler esses dados com bastante prudência, porque em cada ciclo evolutivo, em cada ciclo da vocação, nós vivenciamos, os religiosos vivenciam as suas diversas crises, as suas diversas situações que precisam ser olhadas também com atenção. Tá, veja só, nós vimos aqui essas duas realidades. A primeira é uma contextualização de que quando falamos de sofrimento psíquico na vida religiosa presbiteral, que pistas? Primeiro ponto, já concluímos. O segundo ponto é, olhando para o nosso contexto hoje atual da vida religiosa presbiteral, como é que está a saúde mental? O que está causando sofrimento nos presbíteros e na vida religiosa consagrada como um todo? Temos que nos colocar a pergunta quase que obrigatoriamente ok, diante desse quadro que nós estamos vivendo, o que nós devemos fazer? O que devemos, como devemos nos organizar enquanto formação permanente, enquanto igreja, para enfrentar essa realidade? E aqui nós lançamos, então, algumas indicações para a formação permanente. É claro, quando falamos de formação permanente, também é importante dizer, né, que cada contexto é um contexto que deve ser analisado pelo contexto em que as pessoas vivem, né, que ali trazem também os seus elementos que podem contribuir. Tá. O cuidado psicológico dos presbíteros e dos religiosos consagrados, no que diz respeito à saúde mental, eu cada vez me convenço disso. Não sei que você que nos acompanha por essa live, por esse workshop, e quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo, sabe? E eu penso que o cuidado psicológico na vida religiosa e presbiteral, ela precisa ser inserido dentro de um projeto. Não sei. Eu tenho isso na cabeça, eu tenho estudado sobre isso, tenho tentado cada vez mais fundamentar essa ideia. Mas que projeto? É um projeto que ele é vocacional. E por isso, são questões que eu penso, deveriam começar já desde a formação inicial, sabe? Porque ali, quando nós temos, assim, as principais características de uma personalidade, quando a gente tenta e procura conhecer quais são os elementos que fundamentam a vocação, nós podemos acompanhar numa perspectiva futura. Porque muito mais do que descrever esses elementos da personalidade, muito mais do que descrever ou ter em mente ou recontar uma história vocacional, é a gente entender que isso pode ser ao longo do tempo, conforme forem surgindo os diversos desafios que a vida religiosa e presbiteral vai apresentando, a gente pode rever esse caminho. A gente pode avaliar essas questões. A gente pode propor pistas formativas iniciais e permanentes para aprofundar as questões relacionadas à pastoral, mas também questões relacionadas à vocação e questões relacionadas à existência, à vida de cada um. Então, aqui a gente já tem um primeiro elemento assim, bastante importante e fundamental. E seja a vida, seja a vocação, seja aquilo que nós fazemos, caminha sempre junto. Está ali, pertence a uma mesma pessoa, pertence a uma mesma vocação. E quando a gente percebe que um desses acaba, então, por causar ou por ser afetado ou sofrer por um desses elementos, todos os outros também vão passar por esse processo de sofrimento, né? Então, quem está numa crise vocacional, provavelmente não vai ter também uma certa dificuldade em desenvolver a pastoral pela qual está envolvido. Isso também vai chegar até a existência, porque são coisas que na vida religiosa presbiteral caminham juntos, estão entrelaçados. Enfim, por isso é o que eu penso, que eu tenho ultimamente tentado conversar sobre isso quando eu tenho oportunidade, é de falar dessa projetualidade vocacional. Tá.
E essa projetualidade vocacional, ela nos ajuda a entender, quando nós olhamos, por exemplo, pela dinâmica, pelo intervento da psicologia, ajuda a gente a entender, por exemplo, a dinâmica psicoespiritual, ajuda a gente a entender o objetivo que essa pessoa está vivendo, ou a forma como está vivendo a sua existência e a sua vida. Então, o primeiro elemento é esse. O segundo elemento é aquele da natureza projetual, um projeto, né? Uma dinâmica vocacional pela qual a gente consegue desenvolver a vida e a vocação, né? Mesmo em condições, em situações de sofrimento psíquico. Tá, mas para que essas ideias não fiquem assim jogadas ao vento, simplesmente são assuntos que a gente vai falando e não vai amarrando as coisas, a gente tem que dar nome a esse tipo de intervento, a gente tem que dar nome a esse tipo de realidade. E um dos conceitos que tem surgindo, o que vem surgindo ultimamente com bastante força, com bastante conteúdo até mesmo, é a ideia do psicodiagnóstico na perspectiva vocacional. Ok, vamos com calma. Quando a gente coloca algumas palavras dentro dos nossos ambientes, a gente tem que explicar um pouco melhor. O que seria esse psicodiagnóstico na perspectiva vocacional? É quando o religioso, a congregação ou a diocese encontra elementos pelos quais ela vai procurar conhecer a personalidade daqueles que estão caminhando ou que desejam fazer parte de uma congregação ou de um carisma. E ao conhecer essa personalidade, se conhece também a dinâmica dessa personalidade. E quando falamos de dinâmica de personalidade, não é ir buscar problema, não é ir buscar possíveis psicopatologias. Eu lembro que uma vez ah, surgiu uma... Assim, a gente conta a história, mas não conta o santo, né? Surgiu uma questão assim, que uma pessoa veio assim e já trouxe para a gente estava lá no final da formação inicial e querendo saber fazer um psicodiagnóstico. Daí a gente tem que perguntar, mas tá, mas você vem perguntar isso agora, né? Que já está aí às portas, há alguns meses vai fazer os votos perpétuos, vai ser ordenado. Por que fazer um diagnóstico agora, né? Daí disse, a gente tem que ter um psicodiagnóstico para colocar na pasta dele, lá no arquivo da congregação. A gente questiona esse tipo de coisa, né? Mas como assim? A gente tem... Não é desse jeito que funciona, talvez. Daí surgiu a frase assim, tá bom, você faz o psicodiagnóstico, não precisa dizer que tem problema. Tá, então a gente já pergunta, a gente já fica um pé atrás, porque na realidade é simplesmente um papel que muitas vezes vai lá e se coloca na gaveta e se guarda. O psicodiagnóstico, ele vai inserido no contexto formativo, porque quando ele é bem feito, ele possibilita de recolher, trazer presente para o contexto formativo os pontos pelos quais a gente deve investir, e que são pontos fortes e que ajudam em situações de sofrimento vocacional, sofrimento de crise existencial, de crise vocacional, ajuda a reencontrar um novo sentido para aquilo que se está fazendo, para a caminhada vocacional. Então, o psicodiagnóstico na perspectiva vocacional vai nesse caminho de conhecimento da dinâmica da estrutura da personalidade, de conhecimento da dinâmica da vivência espiritual e assim por diante. Então, isso tudo vai nos ajudando, vai nos fortalecendo para que possamos ter pessoas que entendam e desenvolvam projetos formativos dentro das congregações, numa perspectiva vocacional, seguindo o carisma de uma congregação. Tá, então, para desenvolver esse psicodiagnóstico que tenha um objetivo formativo, é imprescindível ir além dos sintomas, ir além das questões psicológicas que são debilitantes, é preciso ir além do sofrimento. É preciso entender também quais são os elementos de fortaleza que ajudarão e que ajudam a enfrentar as questões que possam surgir ao longo da história vocacional, ao longo da história existencial. Isso é importante, isso é fundamental para entendermos a caminhada formativa. E veja, em outras palavras, nós estamos falando de esperança.
Eu não sei se você que nos acompanha pelas redes sociais é de acordo comigo. Nós estamos, quando olhamos para as questões que as pessoas vivem, para os seus problemas, para o seu sofrimento, e tentamos encontrar os pontos que são fortes, então nós falamos de esperança. Olhamos para a formação na perspectiva, na perspectiva da esperança. Então, um cuidado formativo com o religioso, com o presbítero, com o consagrado, não será baseado apenas no passado, ou seja, nas coisas que aconteceram, não somente nisso, deve ser considerado, mas não somente. Não nos baseamos somente, então, na sintomatologia ou dos problemas que se manifestam no presente, do sofrimento, mas a gente procura estar atento àquelas perspectivas que são futuras, as perspectivas que nos lançam em um projeto vocacional, que nos anima na nossa caminhada e na nossa perspectiva vocacional. Então, essa visão construtiva do ser humano é parte integrante de um projeto personalizado de aprendizagem que dura por toda a vida. Ou seja, que a formação, ela é permanente, ela não termina jamais. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que tem que olhar para essa perspectiva, porque a vida vai nos apresentando os desafios, a gente tem, de qualquer modo, temos que enfrentá-los. E o interessante, quando olhamos na perspectiva futura, quando olhamos em perspectiva da esperança, né? A gente propõe uma dinâmica, uma contínua tensão dinâmica, né? Que orienta para o desenvolvimento humano e vocacional. Orientar para o desenvolvimento humano e vocacional. Então, do ponto de vista vocacional, esse que nós chamamos de psicodiagnóstico motiva o sujeito e o contexto formativo inicial e permanente a progredir na direção de um objetivo que ele é bem determinado, apesar dos obstáculos que vão aparecendo ao longo do caminho. Tá, então, o que estamos falando? Estamos falando de um objetivo muito claro. Qual que é esse objetivo? Que é implementar, dentro desse percurso formativo, implementar na projetualidade vocacional uma dinâmica que ela é transformadora. Implementar uma dinâmica que vá da conscientização das necessidades individuais para a construção de novos significados, que vá na direção da busca de sentido. E isso, então, visa a globalidade do ser humano e da existência, visa a globalidade da vocação, a busca de significado e a busca de sentido. Estamos falando, minha gente, de uma aspiração que vai na busca da mudança, né? Então, não falamos somente do sofrimento por si mesmo, até porque nós, como cristãos, não olhamos para o sofrimento como um fim em si mesmo, mas como uma possibilidade de que alguma coisa pode acontecer para além do sofrimento. E a gente busca, então, não somente as questões categóricas de personalidade, mas nós estimulamos o religioso, o presbítero, a vida religiosa consagrada como um todo, a buscar uma nova perspectiva e não ficar com os braços cruzados. Esperar não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva. Então, o objetivo que nós estamos falando quando nos referimos a um psicodiagnóstico ou a um conhecimento do ser humano na sua dinâmica, nós queremos estimular a natureza transformadora. Eu diria que esta é uma das características da vocação. Dentro ali da vocação tem essa característica importante, que é a sua natureza de transformação, né? De, em cada estação da vida, procurar um novo caminho e uma nova perspectiva. E eu diria assim que, em outras palavras, é a redescoberta do percurso e do planejamento vocacional está inserido dentro de toda a existência. Então, novamente, conforme nós desenvolvemos a nossa vida, nós também vamos desenvolvendo a nossa vocação e vice-versa. Tá. Então, dessa forma, os novos elementos da natureza formativa
elas são introduzidos por um lado, na perspectiva da psicodiagnóstica, né, na perspectiva vocacional, que é a dimensão histórica, mas também uma dimensão evolutiva. A dimensão histórica permite a gente de identificar a continuidade, pela qual é possível explicar por que alguém se tornou aquilo que ele é. Mas também nós olhamos, nessa perspectiva evolutiva e da projetualidade, a questão evolutiva, porque nós vamos entender e aprofundar as mudanças que foram ocorridas ao longo do tempo e que, portanto, pode continuar como sendo um recurso para ser usado quando nós falamos da história de alguém. Então, entendemos como o ser humano tornou-se aquilo que ele é e entendemos também aquilo que o ajudou a tornar-se aquilo que ele é, que são dois elementos importantes e fundamentais, principalmente quando falamos do sofrimento, das tantas crises na vida religiosa e presbiteral. Então, a combinação dessas duas dimensões, ou seja, essa dimensão da história, mas também essa dimensão evolutiva, permite a gente distinguir o particular na unidade, né? Aquele de uma vida de comunidade, numa vida de um presbitério, entendemos que não somos todos iguais e vivemos a nossa vida de maneira assim, bastante diferenciada e até mesmo a vocação, né? Como religiosos e presbíteros. Então, a integração desses novos elementos que são trazidos, digamos, por um psicodiagnóstico na perspectiva vocacional, ajuda principalmente a desenvolver e a rever o processo formativo no qual cada um está inserido. Portanto, não basta a gente perguntar, não basta a gente querer saber como a pessoa é constituída, ou até mesmo tentar classificar quais são os problemas que ela poderá manifestar ao longo da sua vida. Não basta somente olhar para a pessoa na perspectiva do seu sofrimento e da sua problemática, mas a gente tem que olhar como essa personalidade, como essa pessoa vivencia a sua vida, a sua história, qual que é a sua dinâmica. E quando a gente olha para isso, nós praticamente descobrimos um código, né? E aquele código que a gente um código distintivo, com o qual a gente tem acesso às diversas áreas da história da vida de uma pessoa, da história de vida de alguém, mas também esse código, essa senha, em que a gente acessa outras dimensões que também estão ligadas à vocação. Isso ajuda a entender diversamente o sofrimento que tantas vezes vem dessas questões relacionadas, seja à psicologia, seja ao contexto relacional em que a pessoa ela está inserida. Então, isso tudo só é possível observando. É possível olhar, avaliar e entender como é que alguém encara a vida, como é que alguém leva em frente e quais são as características pelas quais é importante considerar, importante de fundamentar e trazer presente para esses contextos. Ok, então, vou trazendo aqui já algumas considerações finais, espero que vocês estejam também ainda aí, interessados com o assunto, fazendo as suas perguntas no chat do YouTube, ou se não, enfim, trazendo as suas dúvidas, as suas contribuições, para que nós possamos, então, estar aprofundando essa temática que estamos trabalhando hoje nesse nosso workshop, que é o sofrimento na perspectiva da esperança. Tá. Veja só, gente, com tudo isso, quando falamos dessas questões relacionadas à formação permanente, eu cada vez mais me convenço que é importante resgatar o potencial que tem a redescobrir a projetualidade vocacional, o projeto vocacional, que consiga integrar também, então, as diversas ciências, as diversas contribuições que trabalham como convergência com o contexto formativo da vida religiosa e presbiteral. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue, então, observar os estilos de vida, nós conseguimos observar e integrar aqueles elementos que são identificados
seja nas categorias diagnósticas, podemos dizer assim, que entra a questão da psicologia, mas também aquela observação cotidiana que a gente faz e que nós fazemos quando convivemos juntos na vida religiosa presbiteral ou também na vida comunitária, né, quando falamos da vida religiosa presbiteral, mas também na fraternidade, quando falamos do presbitério. Então, é somente a partir dessas questões, onde nós vamos descobrindo e redescobrindo os valores, é que nós podemos, então, é que o religioso, a religiosa, pode retomar o seu caminho de crescimento, não mais como antes, não mais como sofredor, pelas diversas justificativas que podem surgir, mas com um caminho que volta a ser enriquecido por novos acontecimentos, por novas possibilidades que podem ser vividas. Então, novamente, lançamos sempre a perspectiva do futuro, da esperança, de olhar para a realidade que a gente vive de uma maneira diferenciada. Tá, e aqui também é importante que nós tenhamos a consciência de uma coisa. Nós não queremos, com isso, talvez, assim, romantizar o sofrimento, né? Eu acho que não... Eu penso que não passa por aí. Sei. Eu acho que não passa por aí. A gente olhar, assim, para o sofrimento e achar que é uma coisa boa. Sofrer não é bom. É que a gente faz isso, a não ser que tenha uma personalidade um pouco particular, né? Mas... E talvez quando a gente traz alguma compreensão do sofrimento na vida religiosa presbiteral, a gente tem a tendência, às vezes, a normalizar alguns contextos que são bastante problemáticos, né? Às vezes, a gente ouve muito também a questão de eu sofro pela minha vocação, por exemplo, né? Então, são questões que a gente precisa, às vezes, colocar um ponto de interrogação para poder entender um pouco melhor. E quando falamos desse diagnóstico estrutural, quando falamos de, por mais preciso que seja, ele não vai trazer todas as respostas para entender a história de alguém, para entender a história de um religioso ou de uma religiosa, de um presbítero, nem muito menos a forma como que ele se envolve com a pastoral. Tá, então, portanto, um psicodiagnóstico, se nós quisermos que seja realmente útil para a vida e para um percurso formativo, seja ele inicial ou permanente, não pode se reduzir somente a elencar os fatores específicos responsáveis pelo bem-estar ou pelo mal-estar de um sujeito. Isso se aplica mesmo quando o indivíduo ele está muito bem motivado, né? Então, por exemplo, quando alguém faz um psicodiagnóstico, quando faz o uso da psicologia, quando está no início de uma trajetória vocacional, né? Ou, por exemplo, quando alguém diz que está vivendo muito bem, está feliz com a vocação, mas ao mesmo tempo se manifesta e deixa muito bem claro que está envolvido com uma síndrome de burnout, por exemplo, né? Que é uma das características. Mesmo que estando esgotado, a pessoa diz que está realizada com a vocação. Então, eu preciso não somente olhar para as características diagnósticas, elas são importantíssimas, não podemos deixar de considerá-las, isso ajuda muito a entender e a encontrar um caminho que seja possível de desenvolver com saúde mental, evitando algumas situações que podem trazer o sofrimento. Tá. Então, já concluindo, depois eu passo a palavra para o Vicente. Então, nessa compreensão que estamos desenvolvendo, o sofrimento é uma dimensão. É uma dimensão que torna a vida rica, vamos dizer assim. Não estamos dramatizando o sofrimento, mas podemos dizer que através do sofrimento a gente consegue encontrar a riqueza da vida. Então, por essa razão, como dizia, para concluir com Viktor Frankl, como o Vicente citava ali um dos livros que nós recentemente publicamos sobre autotranscendência, é possível dizer que o sofrimento ele tem um significado. O sofrimento tem uma ética e o sofrimento tem uma metafísica. 3 questões: um significado, uma ética e uma metafísica. O sofrimento tem um como, e é a busca do significado. O como
nos leva a buscar o significado. Então, quando falamos de significado, nós dizemos que o sofrimento tem um como. Quando falamos de ética, nós dizemos que o sofrimento também tem um porquê. E quando falamos de metafísica, nós dizemos que o sofrimento ele tem uma direção. Ele nos indica alguma coisa. Ele está nos apontando para alguma coisa pela qual a gente precisa olhar com mais atenção. O sofrimento, recapitulando, tem um significado, que é o como, que é a busca de significado. O sofrimento tem uma ética, que é um porquê. O sofrimento tem uma metafísica, que é uma direção. E tudo isso, como dizia Frankl, se vivido na perspectiva da maturidade existencial, da busca da maturidade existencial, ele nos faz entender que o sofrimento torna o homem perspicaz e também torna o mundo transparente. Com isso, eu encerro essa breve exposição e, enfim, agora a palavra é com você, Vicente. Obrigado, Wagner. Acredito que foi bastante esclarecedor para todos nós a sua fala. Temos gente, eu estava olhando aqui, temos gente de muitos lugares do Brasil, né? De Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Sergipe, né? Paraná, Goiás, né? Espírito Santo, todos muito atentos aí, permaneceram o tempo todo com você nesta fala. Queria pedir desculpa que eu disse no início que você era doutor em teologia pela Salesiana de Roma. Não, você é doutor em psicologia. Desculpa aí de ter confundido aqui as coisas. Por enquanto, nós não recebemos nenhuma pergunta. A gente sempre diz assim que foi tão claro, né, tudo que você falou, o pessoal entendeu tanto que, por enquanto, não recebemos aqui pelo chat, né, do YouTube nenhuma questão por enquanto. Mas uma coisa que eu estava pensando, né, que você trouxe aí, que é bastante esclarecedor, e é uma novidade também. Acho que é importante falar nisso e reforçar essas coisas, né? Eu colocaria mais duas coisas depois disso, que você falou do psicodiagnóstico como com um olhar positivo, né? Um olhar positivo no sujeito. Esse sujeito que é capaz, né? Esse sujeito que tem muitas qualidades, né? E esse psicodiagnóstico capaz de colaborar no processo formativo. Ser um instrumento, né, para colaborar no processo formativo do sujeito, não no sentido de elencar seus problemas, suas dificuldades, mas descobrir justamente as suas potencialidades. A partir desse psicodiagnóstico, às vezes o pessoal tem medo do psicodiagnóstico, vai só levantar questões problemáticas. Não, acho que você traz uma coisa bem nova, né, que é esse olhar positivo realmente para o sujeito. E eu acrescentaria também aí os atendimentos psicoterapêuticos individuais, né, nessa etapa formativa já inicial, assim como também os trabalhos em grupo, terapias de grupo. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim, Vicente, eu acho que a tua fala ela é bastante interessante. De fato, é uma redescoberta que a gente faz da questão desse psicodiagnóstico, né? De elencar as coisas que nos ajudam a viver bem a nossa vocação, e não somente fazer uma lista de um checklist de problemas, né? Acho que até mesmo acho que em nenhum lugar, não sei, pelo menos assim, não os profissionais já abandonaram, estão aos poucos, ou já abandonaram esse tipo de ideia. Enfim, de fato, ele pode colaborar muito com o processo formativo, né? Algumas questões, às vezes, de personalidade que a gente encontra lá no futuro, que vamos encontrar no futuro, elas já se manifestam durante a formação permanente. Então, a questão é por que não integrar isso durante a formação? Né? Por que não integrar durante a formação permanente? Falar sobre isso, conversar sobre isso, trazer presente
essa realidade nova, né, para dar para esse religioso, futuro religioso, essa futura religiosa, esse futuro presbítero, os instrumentos pelos quais ele poderá enfrentar quando for desafiado nesse tipo de questões relacionadas à psicologia, até mesmo sofrimento psíquico, né? É fundamental. Se manifesta, então provavelmente um dia, mais cedo ou mais tarde, na pressão da vida, na pressão da pastoral, aí isso pode sim, né, se manifestar. Tem uma pergunta aqui do padre Altair Ciarolo. Como chegar a uma harmonização da vida pessoal e ação pastoral quando estamos sempre sendo cobrados para uma pastoral de resultados? Tudo bem, Padre Altair? A pergunta é muito interessante mesmo. Eu acho que essa pergunta, ela, de certo modo, ela já está meio que presente no coração, assim, dos nossos ambientes eclesiais, né? A gente tem que produzir, tem que estar sempre dando resultado na pastoral, enfim. Mas é muito importante esse equilíbrio, Padre Altair, e aqueles que participam conosco, porque a gente vai conseguir desenvolver e entregar uma pastoral, assim, que seja significativa, que seja profunda até mesmo, quando a gente conseguir cuidar de nós mesmos. Então, na correria do dia a dia, se faz praticamente necessário encontrar um tempo pelo qual cada um possa dedicar a si mesmo ao cuidado pessoal. Até tem um jargão que a gente ouve sempre por aí, né? Que se a gente não consegue cuidar nem muito menos da gente mesmo, como é que vamos cuidar dos outros? Nesse sentido, né? Então é importante que no dia a dia se tenha esse espaço. Talvez possa dizer assim, tá bom, essa é a tua vocação, você tem que trabalhar mesmo, tem que fazer isso, porque você virou padre, virou irmã, virou religioso, que é para trabalhar mesmo. Ok, tudo bem. De fato, se desenvolve a vocação numa perspectiva da pastoral e um trabalho pastoral. Mas também é preciso considerar que esses elementos da vivência vocacional e da qualidade pastoral vai passar pela forma como nós estamos. Se nós estamos bem, a gente vai conseguir escutar, dar bons conselhos para o povo de Deus que nos busca e conseguir entregar um trabalho, eu diria, muito mais qualificado. Mesmo na correria do dia a dia, ou de certo modo, a gente deveria encontrar um tempo para cuidar da gente mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Que ótimo, Wagner. Por enquanto não temos mais questões, mais perguntas. Acredito que aqueles que gostariam de fazer já fizeram, né? Então, talvez, deixa eu ver aqui. Não temos mais. Então, passaria para você, Wagner, fazer para nós as considerações finais, para irmos já encerrando essa nossa live. Falando para o pessoal também que ainda tem mais uma outra live planejada para este ano, logo vocês vão receber, né, o comunicado, o que será, e esperamos contar sempre com vocês aqui, prestigiando esse trabalho, né, da Copiosa Redenção, junto também com o Centro Âncora de Revitalização, um centro que trabalha basicamente cuidando, né? Cuidando muitas vezes do sofrimento, cuidando muitas vezes do cansaço, trazendo novas esperanças, né, para todos esses nossos religiosos, religiosas, sacerdotes que tanto trabalham aí pelo reino de Deus. Então, já agradeço de antemão a sua presença aqui e ter falado conosco, compartilhado desse seu saber e dizendo, né, que você tem várias publicações também que a gente pode localizar aí nas redes sociais e deve sair um novo livro sobre burnout, não é? Talvez vamos esperar, quem sabe,
Acho que esse ano não dá mais, né? O ano que vem, provavelmente, já teremos essa novidade aí. Eu acredito que será um grande trabalho, será de grande importância esta síntese que você fez desta síndrome, né, que é muito recorrente, principalmente nos quadros das pessoas que são cuidadoras, entre eles, então, religiosos, sacerdotes. Tá bom com você, então, a palavra para as considerações finais e depois já nos despedimos de todo o pessoal. Eu quero agradecer imensamente o convite que o Âncora fez para que nós pudéssemos estar hoje aqui conversando com vocês, trazendo um pouco dessas questões relacionadas à vida religiosa presbiteral, o sofrimento, e na perspectiva da esperança. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. A nível de publicação, o Vicente já nos trazia algumas coisas, eu acho que ou para esse mês ou próximo mês vai ser lançado pelas Paulinas o livro Aspectos Psicológicos do Discernimento Vocacional, por um itinerário formativo, que é um livro que foi feito escreveu junto com o Giuseppe Crea, que é um psicólogo italiano, e para o próximo ano já está com a editora, vamos ver quando que eles publicam, a Síndrome de Burnout, que é um livro bastante interessante, estamos com boas perspectivas de fazer com que a vida religiosa e presbiteral conheça um pouco mais desse sofrimento psíquico, né? Muito ligado ao trabalho pastoral. E então ali a gente pensa então em contribuir também com isso. Assim como também já estamos aí envolvidos em outras pesquisas que o próximo ano, se tudo der certo, vamos levar em frente e aprofundar mais a temática da vida religiosa e presbiteral no nosso contexto brasileiro, porque a gente precisa conhecer um pouco mais, né, sobre esse assunto e aprofundar. Mas já agradeço imensamente a você que nos acompanhou pelas redes sociais e esperamos de nos encontrar por aí, né? Um dia a gente se encontra. Nosso agradecimento a todos que estiveram conosco nesse trabalho, a Daniele também ali, com a logística lá, a partir da Copiosa Redenção, a Dominus também, que esteve conosco. Obrigado a todos e até uma outra oportunidade para conversarmos mais sobre assuntos bem pertinentes à nossa realidade. Uma boa noite a todos. Prontinho, deu certo. Só estava esperando o delay aqui, porque senão aí pega um pouco, né? Mas muito obrigada. Estava falando aqui sem o microfone. Que nós estávamos esperando o delay, Wagner, porque depois que a gente termina, ainda fica uns 5 segundos, né? Mais ou menos, Fica. para fechar mesmo. Acho que deu tudo certo, né? Mas foi ótimo. Pena que não teve muita pergunta, né, Vicente? Pois é, teve pouca pergunta. Só me diz uma coisa, como que é o nome do livro certinho? Eu vou deixar ali no chat, porque tem algumas pessoas perguntando. É o livro que vai ser lançado, Frei? Aspectos Psicológicos. Livro. Aspectos Psicológicos do Discernimento Vocacional. Do Discernimento Vocacional. Vai ser pelas Paulinas? Paulinas, Depende delas, agora tá lá, não sei quando, talvez o próximo mês. Aquele burnout, acho que, falando de novo para você, ficou muito bom. Eu sei que você está terminando ele ainda, né? Mas eu fiz uma fala sobre burnout esses tempos,
Nossa, eu precisei vasculhar para tudo quanto é lugar para conseguir um material. E aí, quando eu li o seu livro, eu falei, nossa, aqui está tudo, né? Só que eu li só tudo depois aí. também, aí depois já era, né? É, Porque eu acho que faz mesmo, quem lê aquele material vai ter uma noção bem clara do que é essa síndrome, né? Isso é muito é, importante. daí tá com as Paulinas, com as vozes, entreguei, já cobrei deles 2 ou 3 vezes, mas a gente tá na burocracia da editora agora, tem que esperar. Irmã, obrigado. Obrigada, Frei. Obrigada, Vicente. Até a Obrigado a próxima. Até vocês, a até a próxima. próxima, tchau. Tchau, Tudo de tchau. bom para você.